Boa tarde, queridos alunos. Hoje nós vamos aprender sobre denotação e conotação. Matéria bem simples, bem fácil, vocês vão gostar. Denotação é quando a palavra é empregada em sua significação usual, literal, ou seja, aquele do significado do dicionário, né? O significado da palavra mesmo. Então, exemplo aí, já é a quinta vez que perco as chaves do meu armário. Chave aí é o objeto chave, né? Outro exemplo, aquela sobremesa estava muito azeda, não gostei. Azeda mesmo de sabor, né? O sentido da palavra mesmo. Então, quando você está usando as palavras no sentido real dela, é denotação, é o sentido denotativo. Conotação já é quando a palavra é empregada em sentido figurado, associativo, né, possibilitando várias interpretações, ou seja, o sentido conotativo tem a propriedade de atribuir às palavras significados diferentes do sentido original. Então vamos aí para o exemplo, vocês vão entender claramente, ó. A chave da questão é você ser feliz independente do momento. Chave aqui não é o objeto chave. Chave aqui está significando aqui o segredo da questão. E aí você usou a palavra chave no sentido conotativo. Outro exemplo, Margarida é uma mulher azeda, está sempre de péssimo humor. Esse azeda aqui não é de sabor, é o azeda no humor, né? Que ela tá sempre mal-humorada. Então, é o sentido conotativo. Viu como é fácil? Vamos ver outros exemplos. Existem algumas variações ao longo do tempo. Então, eu achei bem interessante esse aqui. Vocês talvez não conheçam essas expressões, mas tem algumas expressões aí que vão mudando ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, uma mulher jovem e bonita na década de 40, eles chamavam de brotinho. Pra mim, né? É pizza que é brotinho, né? Mas não, eles chamavam uma mulher bonita de brotinho. Ou seja, esse brotinho. Só que qual o sentido é, real, né? O sentido conotativo é o figurado, mas o denotativo é o real. Então, brotinho na no sentido denotativo é por exemplo, um brotinho de uma planta, por exemplo, né? Então, seria o sentido denotativo. Mas aqui ele está no sentido conotativo lá na década, né, dos anos 40, as mulheres que eram bonitas, os homens chamavam de brotinho. Depois, nos anos 50, eles passaram a chamar de uva. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Anos 70 e 80, que aí já é a minha época, eles chamavam de gata. Aquela menina ali é uma gata. Significa que ela é bonita. E usavam também no diminutivo, gatinha. Depois, nos anos 90, eles continuaram até usando o termo gata e gatinha, mas começaram a usar filé. Esses dois termos aí foram os que eu ouvi, né, no período da minha juventude, esses dois termos, né, gata, filé. Nos anos, em 2000, surgiu também o termo deusa. Eu não acompanhei muito esse período aí e os outros também não acompanhei, como também não acompanhei o período antes dos 70, porque né, eu nasci em 72, então eu não vou saber o que ocorreu antes disso. Aqui foi uma pesquisa que eu fiz. Eu perguntei uma pessoa sobre o que usa atualmente. Eu não sei também o que usa atualmente, mas aí a pessoa falou que ele costuma, né, chamar de hoje em dia a mulher quando fala, né, mulher bonita, ele chama de novinha, belezinha. E então assim, peguei esse termo com
uma outra pessoa aí, porque eu não achei, fui pesquisar aí na internet, mas não achei exatamente. E aí eu perguntei uma pessoa que me respondeu aí que ele usa esse termo novinha, belezinha. Eu não sei se vocês conhecem, mas como é uma pessoa que anda por aí, né? Tá acostumado a ouvir essas coisas, de repente, não sei se é só no meio que ele anda que usa esse termo. Mas todos esses termos aqui, se você for pegar o sentido real da palavra, é outro, né? E esse sentido aqui é o sentido conotativo. Está dando um novo significado para aquela palavra, né? Aqui também tem o exemplo, né, da linguagem conotativa na música popular brasileira. Tem só aqui dois, só coloquei aqui dois exemplos. Não sei se vocês conhecem essas músicas, mas elas são bem conhecidas, né? Amar é um deserto e seus temores. Ah, é uma música, né? Amar é um deserto e seus temores. Eu não sei cantar. É, amar é um deserto e seus temores. Deserto pode representar aí, no trecho da canção de Djavan, dor, sofrimento, solidão, né? Porque o que é um deserto? Né, um local onde você está sozinho. E aí ele, na hora de escrever, né, você vê que o sentido conotativo ele é muito usado em música, em poesia, porque vai ser uma linguagem bem propícia para as poesias, para as músicas. E aí ele usa esse termo. No outro exemplo, eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima do muro de hipocrisias que existem em nos rodear. Essa eu conheço mais, que é do Lulu Santos, né? Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro de hipocrisias que existem em nos rodear. Mais ou menos isso. Não sou cantora, né? Então, essa música é uma música também bem conhecida do Lulu Santos. Lulu Santos vocês todos conhecem. E utiliza esse muro para a palavra muro não no sentido literal, no sentido real da palavra, mas para dizer, né, significando que esse muro aí, né, no sentido de algo que nos cerca e que nos impede de ver além e de perceber perspectivas futuras. Então, era esse sentido. Então, o sentido conotativo ele vai ser muito usado em poesias, em músicas, ok? Desculpa aí pelo canto que não é bonito. E por último aqui eu coloquei mais dois exemplos bem simples que vocês vão entender claramente. As ovelhas são animais gregários, sensíveis e inteligentes. Sentido denotativo. Porque as ovelhas aqui significam o quê? Significa o animal ovelha. Já no outro exemplo, eu sou o Senhor, ovelha desgarrada. É só um verso da poesia de Gregório de Matos. Aí está no sentido conotativo, porque aqui a ovelha está se referindo a uma pessoa e não a ovelha animal, no sentido literal da palavra, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, uma matéria bem simples, e aí agora vocês vão fazer um exercíciozinho sobre isso, ok? Tchauzinho, beijos!